Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Pastor José Marcos, Igreja Caminhando para Cristo. Estamos aqui na fé, Teresópolis de Goiás. E eu estou aqui com minha Bíblia aberta no livro de Oséias, capítulo 4, que fala da corrupção geral de Israel. Mas quando fala de Israel, está referindo toda a humanidade, toda a terra, como está escrito aqui, no versículo 4 aqui, Ouve a palavra do Senhor, profeta Isaías, profeta Oséias, repassando ali o que Deus tinha dado para ele. Ele diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, né? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. O que só prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar, adulterar. E esse adulterar aqui não é apenas a palavra, é em todos os sentidos, mas principalmente a palavra. E há arrombamentos, né, e homicídios sobre homicídios. Olha só a gravidade, né, da palavra do Senhor. Tudo isso nós presenciamos nos dias de hoje. Tudo isso está sendo, que foi escrito há muitos anos atrás, está se cumprindo nos dias de hoje. Tudo que está escrito, tudo que a palavra de Deus fala aqui, não é um livro que foi escrito ontem, não é um livro que foi adquirido, pensado, escrito ontem. É um livro de muitos e muitos e muitos anos. E tudo que está escrito nesse livro, chamado Bíblia Sagrada, esse livro, tudo que está escrito nele está sendo realizado, está sendo feito, está sendo cumprido nos dias de hoje e vão se cumprir nos dias que vier. Não tem como argumentar um fato tão claro e esclarecedor que é a palavra do Senhor, a pura verdade, né? Deus ele tem uma demanda, ele teve uma demanda lá em Israel. O profeta foi lá a mando de Deus e falou que Deus tinha uma contenda contra o povo da terra, né? E essa contenda, ela prevalece nos dias de hoje, justamente porque está faltando essas qualificações que deveria ter e não tem. E mais adiante fala até que, né, o próprio Deus fala ali por intermédio do profeta Oséias, que fala que o povo dele, o povo de Deus, está sendo destruído por lhe faltar conhecimento. Então, quando falta conhecimento, não é de faculdade, não é de doutorado, não é de cultura, não. Conhecimento de Deus, discernimento, intrepidez de Deus, inspiração de Deus. Quando falta isso na vida de um ser humano, na vida das pessoas, elas são destruídas. Não é Deus que destrói. Nós mesmos nos destruímos quando nós plantamos aquilo que nós não desejamos colher. Quando eu planto o que eu não desejo colher, infelizmente eu vou colher. E é nessa colheita que vem a destruição. É nessa colheita que vem a ceifa. É nessa colheita que vem os problemas. Aí muitas das vezes o ser humano fica querendo colocar culpa em A, B, C, D, F, G, H e aí vai. Quer colocar culpa
em tudo e em todos, mas não tem a consciência de colocar a mão na cabeça, dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu me arrependo, eu quero voltar a praticar, eu não quero mais adulterar a tua palavra, eu não quero mais ser inimigo do Senhor, eu não quero que o Senhor venha demandar sobre a minha pessoa essa contenda, eu quero ser livre dessa contenda. Mas infelizmente as pessoas, elas, de tanto conhecer a letra e não praticar, vive como está vivendo. Cada dia que passa, um dia pior do que o outro, um dia mais complicado do que o outro. As pessoas hoje, elas não têm a paciência, nem a humildade para ouvir a palavra do Senhor e abaixar a cabeça. Muitas das vezes o pastor prega, ministra, fala da palavra do Senhor, e às vezes a pessoa revolta até com o pastor, fica com raiva, fica com más pensamentos do pastor, porque o pastor leu e pregou o que realmente está na Bíblia, sem rodeio, sem macular a palavra do Senhor. Lê ela na íntegra, passa a verdade. A verdade, ela não pode ser, como se diz, ludibriada, vamos dizer assim. A verdade, ela tem que ser lida e tem que ser revelada daquela forma que realmente ela é. Ela não pode ter meio termo, na verdade. Então, muitas das vezes, o mundo, quando Deus fala a verdade e eles sentem que a verdade tocou neles, eles se escandalizam, revolta muitas das vezes, né? Não sabendo que a revolta não é contra o pastor, o ministrante, não é contra aquele que está ministrando a palavra do Senhor. Na verdade, a revolta é contra o próprio Deus, porque a palavra é do próprio Deus. A palavra não é do homem, a palavra não é do pastor, não é da igreja, não é de religião, que eu não prego religião. A palavra é de Deus. Então, por faltar essas qualificações no ser humano, nas pessoas, nos dias de hoje, e a tendência, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, é piorar. Por faltar isso nas pessoas, as pessoas, elas se escandalizam. Elas não aceitam na íntegra, no cumprimento, a verdade. Elas podem até ouvir muitas das vezes, pode até concordar ali com sinais, com palavras, mas não coloca aquilo em prática, porque o coração está corrompido, os pensamentos estão corrompidos, a fé já não é mais a mesma, a comunhão já não é mais a mesma, o tempo de Deus já não tem mais, já foi tomado o tempo de Deus, o sistema tomou o tempo de Deus, né? Hoje você tem oportunidade de ir no supermercado, de ir no açougue, fazer suas compras, de ir numa farmácia comprar o seu remédio, de ir no postinho, no hospital, enfim. Você tem a oportunidade de ir nesses lugares que são essenciais, né, para o tratamento do seu corpo, né, para o alimento do seu corpo, para o cuidado do seu corpo, porque o arroz e o feijão, o alimento, é para cuidar do nosso corpo, é para alimentar o nosso corpo. E aí eu pergunto, e a alma? E a nossa alma? E a tua alma? Aonde está o tempo para a tua alma? Né? Aonde está o essencial para a tua alma? As pessoas pensam só no corpo, na matéria. Elas só pensam no vestir, no comer. E a alma da pessoa não precisa de um tratamento, não precisa de um alimento, não precisa de um lugar para ela alimentar a sua alma, para ela enriquecer a sua alma, não precisa de ter um espaço para que ela receba a orientação,
Aí muitas das vezes, pastor, eu oro em casa, falo com Deus em casa, sim, deve falar, mas não é igual, não é igual. Porque na igreja você tem o quê? Na igreja você tem ali o sacerdote, o orientador, né? O pastor para te orientar, para ler a palavra junto com você, para transmitir o que Deus está falando com ele, para revelar a palavra de Deus de uma forma que você entenda, discirna, interpreta no teu coração. Então, para isso que são levantados os profetas, os homens de Deus, os pastores, os pregadores da palavra do Senhor, os ministros da palavra do Senhor, os templos são levantados para isso, para ensinar, né? Da mesma forma que a pessoa vai no supermercado comprar um arroz e um feijão, uma mistura para fazer o seu almoço, para alimentar a sua carne, o seu corpo, a mesma forma também a pessoa tem que ir na casa de Deus e alimentar-se da verdade, da palavra, alimentar ali do poder de Deus, e aprender a palavra do Senhor. Ninguém aprende a palavra do Senhor sem discernimento, sem intrepidez, sem um foco de direção. Então precisa ter esse compromisso com Deus. E aí, volto a dizer, o porquê desse mundo está como está, do porquê, né, a humanidade, dia após dia, em vez de retratar-se com Deus, elas vão, infelizmente, a humanidade vão se prejudicando e prejudicando mais ainda, afundando mais ainda. Cada dia que passa, a situação vai piorando. E Deus fala, Deus avisa, Deus corrige, Deus mostra sinais, Deus faz tudo para que a pessoa acorde dessa morte espiritual, mas as pessoas elas não querem, elas parecem ter prazer de vivenciar esse momento tão horrível, horrendo do qual nós estamos passando. Infelizmente, as pessoas esqueceram de Deus. Infelizmente, esqueceram de compromisso com Deus. Não tem mais aquele compromisso com Deus, não tem mais aquela verdade, não tem mais aquela disposição, aquela disponibilidade de ir na casa de Deus, de fazer tudo para entrar na casa de Deus, de priorizar o reino de Deus, de muitas das vezes largar muitas outras coisas para colocar Deus em primeiro lugar. Antes você tinha isso, mas muitos anos atrás você tinha isso, as pessoas tinham isso. Hoje já não se vê mais. Hoje virou um relaxamento, né? Hoje as pessoas não querem mais um compromisso com o Senhor. As pessoas estão de uma forma que está procurando o que elas querem ouvir, o que elas querem sentir. Elas não preocupam de falar, não, eu não quero sentir nada de mim, nem ouvir nada de mim. Eu quero sentir de Deus e ouvir de Deus. O que Deus falar comigo, o que vem de Deus, eu vou acatar e a partir disso eu vou tomar esse rumo para que seja efetuado a ordem de Deus em minha vida. Mas não, de repente vai numa igreja, não gostei daquele pastor. Vai na outra igreja, não gostei daquele bispo, não gostei daquele padre, não gostei daquela pastora, não gostei daquele irmão, não gostei daquela igreja, não gostei da palavra que o pastor pregou, não gostei da mensagem. Olha só que erro, a pessoa está tão corrompida que ela não gosta de nada. Ela está tão corrompida que ela não consegue gerir de uma forma amigável, coerente e aplausível a palavra do Senhor. Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo. Então, acorda, povo, acorda, que Deus tem uma demanda contra a terra. E enquanto a terra não curvar esses joelhos, essa perna dura, dobrar os joelhos
e orar a Deus, arrepender dos seus maus caminhos, pedir perdão para Deus, voltar para Deus, começar a praticar a palavra de Deus, vai continuar piorando mais ainda. E aí a porta larga e oportuna, que diz a palavra de Deus, e muitos vão passar por ela, vai passar tanta gente que você não vai ser uma aglomeração tamanha para passar por essa porta larga e oportuna que leva à perdição. E vai ser uma minoria que vai passar por essa porta estreita, apertada, que leva à salvação. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, o Jesus que morreu na cruz por todos nós, quer que nós conscientizamos e passamos pela porta estreita, aquela porta que vai nos levar à salvação da nossa alma. E isso não é para ontem, não é para hoje, isso é para agora, é para já. Não há tempo de pensar, depois eu vou, depois eu imagino, depois não. É para hoje. É hoje que Deus quer a sua decisão. É hoje que Deus quer a sua posição. Então é você e Deus. Então reflita no que Deus mandou falar para você nessa tarde. Estou aqui na casa do Senhor, portas fechadas, devido decreto, cumprimento e obediência ao Estado e o município, esperando em Deus que tudo isso acabe para que possamos voltar à atividade e que você se conscientize, da gravidade que nós estamos passando e que você venha entender que não existe outro caminho, não existe outra vida a seguir no seu Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todos e fica na paz do Senhor Jesus.